suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 14. Onde o Senhor irá falar o meu e o teu coração de maneira especial. Louvado seja Deus. Eu tinha pedido a Deus, para Deus me dar uma confirmação sobre a palavra. E quem estava aqui ontem viu que a pregadora, ela citou esse versículo. Aleluia, louvado seja Deus. Ontem aqui, quando ela estava pregando sobre Abacuque, porém, no meio da pregação, ela falou sobre esse texto. Então, ali, aleluia, Jesus estava confirmando que Jesus quer falar ao meu e ao teu coração. Amém, igreja? Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, a seguir. Glória a Jesus. Amém? Versículo 13 diz assim. Tem o título aqui: Jesus alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E depois do versículo 21 tem o título: Jesus anda sobre as águas. Diz assim o versículo 13: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se ali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Vamos agora para o versículo 27. Jesus, porém, nisso falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subira para o barco, acalmou o vento, sempre glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Igreja, aleluia, nesse mesmo capítulo, no versículo anterior, a Bíblia nos diz que Herodes, ele, aleluia, louvado seja Deus, ele manda matar, aleluia, glória a Jesus, a João e João Batista, o qual veio para preparar e anunciar a vinda, o caminho de Jesus. E ali a Bíblia nos diz que ele havia confrontado Herodes por ele estar com a mulher do seu irmão Filipe. Louvado seja Deus, e ele queria matar, porém temia o povo, porque o povo a tinha como profeta. Mas ali no seu aniversário, a filha de aleluia da sua mulher, ela dança para ele, e ele ali diz que daria o que ela quisesse. Isso ele faz diante de alguns convidados importantes e sobre juramento. Então a menina, já instruída pela sua mãe, ela pede a cabeça de João Batista em um prato. Louvado seja Deus. E ele então, aleluia, ele faz assim conforme o pedido da menina, e ali dá a cabeça de João Batista. E agora a Bíblia diz que os discípulos, aleluia, eles agora vão sepultar o corpo de João Batista. E agora, quando a notícia chega até os ouvidos de Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus, aleluia, ele vai e se retira dali num barco para um lugar deserto, para um lugar distante, porque naquele momento Jesus, ele fica muito triste, porque ele amava, aleluia, João Batista. Louvado seja o
Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Alguém pode até dizer, mas a mensagem começou dura. Mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, que Jesus corrige e castiga todos quanto ama. Se Ele manda uma palavra mais dura, por amor a mim e a você, porque Ele não quer que você se perca. Não adianta em você buscar Jesus hoje e amanhã não buscar. Não adianta em você buscar a presença de Deus somente quando estamos precisando de um milagre, somente quando estamos precisando de uma porta aberta, somente quando estamos precisando de uma cura. Aleluia, louvado seja Deus. Nós temos que buscar ao Senhor incessantemente. Nós temos que buscar a presença de Deus dia e noite, independente da circunstância, independente se tiver ou não precisando de algo da parte do Senhor. Nós temos que buscar a sua presença, sem olhar obstáculos, sem olhar distância. Nós temos que nos esforçar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para buscar a presença de Deus para as nossas vidas, igreja. Muito em breve Jesus voltará. Jesus virá sobre as nuvens para buscar a sua igreja. E aqueles que estiverem vivendo a vida, aleluia, de fachada, aqueles que estiverem buscando a Deus apenas por interesse próprio, aqueles que estiverem buscando a Deus apenas pelas bênçãos, pelos milagres, pelas vitórias, louvado seja Deus, a ficar de fora das bodas, porque não está buscando de fato a presença de Deus. Louvado seja Deus. Bênção não vai salvar ninguém. Milagre não vai salvar ninguém. Aleluia, portas abertas não vai salvar ninguém. Conta bancária não vai salvar ninguém. Roupa de marca não vai salvar ninguém. Sonhos e projetos realizados não vai salvar ninguém. O que vai salvar a minha e a tua alma é Jesus Cristo. Mas para Ele, aleluia, para Ele nos salvar é necessário buscarmos a sua presença. Aleluia, espírito e em verdade, independente das circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória a E Jesus. Jesus, Ele é o próprio exemplo para mim e para ti. Porque muitas das vezes nós, eu não vou para a igreja porque eu estou com isso, eu estou com aquilo. Eu não vou para a igreja porque eu estou enfrentando luta. Eu não vou para a igreja por causa da dificuldade. Eu não vou para a igreja por causa disso, por causa daquilo. Nós usamos tantas coisas para não ir adorar ao Senhor, para não buscar a presença de Deus. Nós usamos tantos obstáculos, tanta desculpa. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus, ele recebe uma má notícia, que João estava morto. Aleluia, nós sabemos que quando recebemos uma má notícia, que o ente querido morre, aleluia, uma tristeza que somente Deus para preencher o vazio, somente Deus é que, aleluia, que entende a dor da pessoa. Não há palavras, não há nada que alguém possa fazer para arrancar essa tristeza do coração da pessoa que recebe a má notícia. Aleluia, Jesus estava naquele momento triste, porque ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. E como homem ele estava abalado, ele estava triste, ele estava com seu coração sangrando. Louvado seja Deus. Mas ainda assim, por mais que Jesus estava triste, por mais que Jesus entra no barco e vai adistante para um lugar deserto, Jesus não permitiu que a tristeza impedisse de ele fazer a sua obra. Jesus não deixou o povo, aleluia, descer. O Jesus não deixou de fazer milagre, de operar milagres e maravilhas. Jesus não deixou de atender aquele povo. Jesus não virou as costas para aquela multidão. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se enche de compaixão para com aquele povo. Glória a Jesus. Não entendi. Jesus, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Como homem, ele estava sofrendo. Como homem, ele estava triste. Mas nem por isso ele inventou desculpa para não fazer o milagre, para não atender aquele povo. Por que que eu e você pode olhar problema? Por que que você pode olhar dificuldade? Por que que você pode olhar as lutas? Aleluia, bota isso como desculpa para não buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Será que você é melhor do que o próprio Jesus
intimidade com Jesus Cristo. E o nosso nome, aleluia, foi encontrado no livro da vida. É necessário em você buscar a presença dele dia e noite, incessantemente. Aleluia, em casa, no trabalho, na rua, no colégio, na igreja, em todos os lugares. E precisamos aprender a ter um compromisso sincero com o Senhor Jesus Cristo e com a sua palavra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Jesus, vendo aquele povo, Jesus se enche de compaixão e cura os enfermos. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai nos dizer que começa a entardecer e ali o lugar era deserto, era distante de tudo. E os discípulos chegam até Jesus e diz: mestre, aleluia, está entardecendo. Aleluia, louvado seja Deus, o lugar é deserto. Manda um povo, dispensa um povo, manda o povo embora para eles ir nas aldeias comprar o que comer. Mas Jesus diz para os discípulos: não é nisso que vão. Aleluia, dão-lhes de comer. Eles dizem: então, mestre, não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, um pouco para Deus é muito, um pouco com Deus é muito. Jesus é o Deus, aleluia, que multiplica. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana mesmo eu estava falando, comentando, louvado seja Deus, que alguns anos atrás eu não era dizimista e eu tinha uma vontade de, aleluia, de ser dizimista na casa do Senhor. E eu falava: Deus, o meu sonho é ser batizada, é tomar santa ceia. Louvado seja Deus, e ser dizimista na casa de Deus. Eu achava tão bonito, igreja. Mesmo quando eu estava no mundão, que eu ia visitar as igrejas, eu achava tão bonito. Quando eu via o povo lá tomando santa ceia, quando eu via o povo dando dízimo, e eu queria aquilo para mim, mas eu ainda estava afastada. Mas Deus contemplou meu coração. Aí quando eu comecei a dar o dízimo, o meu dízimo começou com R$10. Eu dava com vergonha e eu falava: meu Deus, meu dízimo é tão pouco. E eu ficava com vergonha, botava no envelope, dobrava assim, e ela não ia, dava mais com vergonha. Eu falava: meu Deus, e agora? Quando a tesoureira vai abrir o envelope lá, vai ver que só tem R$10. Oh, vergonha, eu ficava ali comigo mesmo. Louvado seja Deus, mas sem saber eu que Deus é o Deus que multiplica, sem saber eu que Deus se agrada quando a gente se esforça no pouco. Aleluia, e nos honra no muito, igreja, porque hoje é para honra e glória do Senhor Jesus Cristo eu consigo dar mais dízimo do que eu dava naquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquei rica? Não fiquei rica, mas o meu Deus tem suprido as minhas necessidades de uma maneira extraordinária. O meu Deus tem suprido para que eu pudesse ser dizimista fiel da casa do Senhor e não faltar no meu celeiro. Louvado seja Deus. Está pregando sobre o dízimo, não estou contando, aleluia, um testemunho meu. Nós temos que aprender a pregar aquilo que a gente vive. Algum tempo atrás eu dava R$10, aleluia, com vergonha, mas eu estou falando isso porque aqui a Bíblia nos diz que os discípulos disseram para Jesus que só tinha 5 pães e 2 peixes, mas com aqueles 5 pães e 2 peixes, a Bíblia nos diz que Jesus alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças, segundo alguns historiadores. Aleluia, Jesus alimentou de 10 a 15.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Aleluia, louvado seja Deus. Esforça-te e tem de bom ânimo. Dê o seu melhor para Jesus, ainda que seja pouco, mas dê. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um pouco com Deus é muito. O importante é a nossa fidelidade para com Ele. Seja com o nosso dízimo, aleluia, e oferta. Seja com nossa busca contínua na presença do Senhor. Seja com o nosso culto de adoração a Deus. Nós precisamos dar o nosso melhor, se entregar de corpo, alma e espírito. Precisamos ser fiel a Deus em tudo e em todas as coisas, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
maravilha. Jesus aqui multiplicou pães e peixes físicos. Deu aos discípulos e os discípulos deu à multidão. Mas o pão nós sabemos que é a palavra de Deus. Ela também simboliza o pão. Louvado seja Deus. E quando Jesus nos manda buscar a sua face, nos manda buscar a sua presença, é para nos encher, para que você possa alimentar outras pessoas, para que você possa ajudar outras pessoas. Como é que eu estou vazia? Eu não tenho nada para oferecer e eu vou falar de Jesus para alguém. Eu vou oferecer o quê se eu não tenho para mim mesmo? Mas quando eu busco, Deus me enche. E se eu estou cheia, eu tenho para dar. Está entendendo o que Deus está falando? Ei filha, me busque incessantemente, porque eu quero te encher para te usar lá fora, para alimentar aqueles que estão sedentos, aqueles que estão famintos. Jesus alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que sobra ali 12 cestos cheios. Será que esse Deus é maravilhoso? Será que esse Deus multiplica? Será que esse Deus é fiel? Será que esse Deus faz milagre? Apenas 5 pães e 2 peixes ele alimenta. Aleluia, de 10 a 15 mil pessoas. Ainda sobra 12 cestos cheios de pães. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, Deus está dizendo para a crente aqui: ei filha, seja fiel no pouco, que no muito eu vou te honrar. Eu vou multiplicar de tal maneira na tua vida. Eu vou te surpreender. Você vai ter para você e vai ter para dar para outro, porque eu sou Deus que multiplica. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, igreja, que agora Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos para que eles entrassem ali no barco e eles fossem adiante para outra banda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus não pediu aos discípulos para entrar no barco. Jesus ordenou que eles entrassem no barco e fossem para outra margem. Aleluia, sabe o que Jesus está falando comigo, contigo? É filho, é filha, abraço. Ai, abraço, sombra. Tem momentos que eu não vou te pedir, tem momentos que eu vou te ordenar. Aleluia, e quando eu não ordem, é para ser obedecida, porque se eu estou te ordenando, é porque eu tenho algo grande para fazer na tua vida. Só vê o sobrenatural de Deus quem obedece. Só contempla o sobrenatural de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quem obedece a ordem do Senhor. Jesus, ele dá uma ordem e os seus discípulos obedecem. Eles poderiam questionar: mestre, tu não vai, então eu não vou. Ah, mestre, mas por que tu não entra com a gente? Eles poderiam questionar, mas a Bíblia não diz que eles questionaram. Simplesmente eles ouviram a voz do mestre, eles obedeceram a ordem, eles entraram no barco e foram adiante. Enquanto isso, Jesus se despede da multidão para subir ao monte para ficar a sós com o Pai. Agora, duas coisas Jesus nos ensina. Primeiro, que se Jesus se despede daquele povo, significa que aquele povo não queria ir embora, aquele povo não queria largar a Jesus, ainda que eles estavam no deserto, distante de tudo, ainda que eles estavam, quem sabe, cansados de tanto dar, eles não queriam ir embora, eles não queriam se afastar de Jesus. Mas nos dias de hoje, o que se vê é crente correndo de Jesus, é crente com pressa para se afastar da presença, olhando no relógio toda hora, com pressa para ir embora. Ei, não tenha pressa de sair da casa de Deus, porque haverá um tempo em que muitos irão procurar a Cristo e não vai encontrar.
porque o Espírito Santo vai ser tirado dessa terra. Aleluia, louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus vai ser tirado da terra, e muitos vão procurar, mas não vai mais achar. Então busca o Senhor hoje enquanto há tempo. Busca a presença de Deus hoje enquanto Ele está nos dando chance, enquanto Ele está nos dando oportunidade. O momento é hoje, é agora, não é amanhã, não é depois. Busque a presença de Deus. Glória a Deus. Não tenha pressa em sair da casa do Senhor. Não tenha pressa em sair da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Outra coisa que Jesus nos ensina é que Jesus, como eu já disse, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. E como homem, ele precisava ter momentos a sós com o Pai. Agora observe, ainda que Jesus era também 100% homem, Jesus ele não era pecador, Jesus não tinha nenhum pecado, mas ainda assim ele precisava ter momentos a sós com o Pai, ele precisava ter momentos de oração. Agora por que eu e você será diferente? Ei, você não é melhor do que Jesus, pelo contrário, nós somos falhos e pecadores. Se Jesus precisava ter momentos de orações a sós com o Pai, você tem que ter dobrado. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que aqui tem crente que se desespera por qualquer coisa? Porque não ora. Sabe por que aqui tem crente que abandona a Cristo por qualquer coisa? Porque não ora. Sabe por que tem crente que vive murmurando o tempo todo? Porque não ora. Sabe por que tem crente que fala de um, fala de outro? Aleluia, não é seu próprio erro. Porque não ora. Porque para que você não venha ser um crente murmurador, aleluia, precisamos ter momentos a sós com Deus, para que você possa enfrentar as lutas, para que você possa enfrentar as dificuldades e permanecer fiel até o fim. É preciso ter uma vida de oração, ter uma vida de intimidade para com Deus, igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. É preciso que você tenha momentos de oração com Deus. Para o crente ter intimidade com Deus é através da oração. A pessoa não pode dizer que tem intimidade com Deus se não vive uma vida de oração. Um casal, para ele chegar ao casamento, primeiro ele começa a ter intimidade. Que tipo de intimidade? Eles começam a conversar sobre tudo. Eles começam a ter diálogo constantemente. Eles começam a falar da sua vida constantemente. Eles começam ali, aleluia, constantemente com aquela intimidade de falar sobre tudo, de conversar, até chegar ao casamento. Assim é o Senhor. Ei, você é a noiva e Jesus é o noivo. Para que eu e você venha se casar com o noivo, é necessário ter intimidade, é necessário ter vida de oração constante, é necessário ter vida de busca constante na presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, Jesus. A Bíblia diz que depois que Jesus se despediu a multidão, Jesus sobe o monte para orar. E a quarta vigília da noite, aleluia, Jesus se dirige, aleluia, até os seus discípulos, caminhando por cima do mar. A quarta vigília da noite, igreja, pela madrugada. Aí eu posso imaginar Jesus antes mesmo de mandar os seus discípulos entrar naquele barco. Jesus, ele sabe tudo, do passado, presente e futuro, ele sabe de todas as coisas. Jesus sabia que viria uma grande tempestade, Jesus sabia que os seus discípulos iriam precisar dele, mas ainda assim, ele manda os seus discípulos entrar naquela embarcação e ir para o outro lado. Aleluia, louvado seja Deus. Aí você muitas das vezes, quando o vento sopra contrário, e você não entende, às vezes a tua vida não tá buscando, tá sendo dizimista, tá orando, tá fazendo tudo certinho, aí o vento sopra contrário e você questiona Deus, por que nesse vento? Se eu tô fazendo tudo certo, eu tô obedecendo, eu tô buscando a tua presença, o que é que está acontecendo? Sabe o que é, igreja? É que tem ventos que Deus permite para se revelar a ti,
Amém, Jesus. Quantos seus discípulos, aleluia, enquanto Jesus está caminhando sobre as águas, o seu discípulo está enfrentando uma grande tempestade, um grande vento contrário. Louvado seja Deus. Mas os discípulos estavam em obediência. Eles ouviram e obedeceram a voz do Senhor. Jesus deu uma ordem para eles entrar naquele barco e ir para outra margem. E eles obedeceram. Eles não questionou, eles não murmurou. Eles obedeceram. Mas ainda assim o vento soprou ao contrário. Louvado seja Deus. Mas sabe o que eu acho interessante? É que aqui não vai dizer que eles ficaram com medo por causa do vento. Mas quando eles contemplam Jesus andando sobre as águas, a Bíblia diz que eles temem, ficam apavorados, eles pensam que é um fantasma. Louvado seja Deus, aleluia. Igreja, sabe por que muitas das vezes Deus permite primeiro o vento soprar contrário, para depois ele se manifestar a ti? Porque ele sabe que em você de qualquer jeito não vai ter capacidade, não vai entender o sobrenatural dele, não vai estar preparado. E o vento, muitas das vezes, que Deus permite é para nos voltar, é para nos preparar, para contemplar o sobrenatural de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus mandou seus discípulos entrar no barco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fique no barco, igreja. Fique no barco. Não saia do barco. Ouça a voz do Senhor e permaneça no barco. Porque no barco, ainda que o vento sopre contrário, Jesus ele veio ao teu encontro para acalmar o vento e acalmar a tempestade. Mas não saia do barco. A ordem do Senhor para mim, para a tua vida nessa noite é: fique no barco, permaneça no barco, porque é no barco que eu vou até o encontro. É no barco que eu vou manifestar a minha glória a ti. É no barco que eu vou te levar do outro lado, cantando o hino da vitória. É no barco que eu vou mostrar o sobrenatural. Glória a Jesus. Fique no barco, não saia do barco. A Bíblia diz que Jesus está andando sobre as águas e eles ficam apavorados, com medo, dizendo que era um fantasma. Aí Jesus logo diz, porém eles falam logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Se você está orando, se você está jejuando, se você está buscando incessantemente a presença de Deus, se você está em obediência, se você está dizimando na casa do Senhor, se você está fazendo a obra de Deus, se você está fazendo tudo conforme o querer e a vontade de Deus, e ainda se o vento está soprando o contrário, Jesus está falando contigo nesta noite. Não se preocupe, filho, não se apavora, porque sou eu no meio desse vento, sou eu para me revelar a ti, sou eu no controle, sou eu no controle do teu barco, sou eu no controle da tua vida, sou eu, não temas. Glória. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí a Bíblia vai nos dizer, aleluia, louvado seja Deus, que Pedro, entre os 12, apenas um deles, louvado seja Deus, foi ousado o suficiente para dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Pedro não estava testando ou tentando a Jesus. Pedro estava usando a aleluia de fé. Pedro estava colocando no abraço, ai na raço, ai xarabacaçou, a sua fé e ação. Pedro estava prestes a experimentar
Jesus responde: vem. Jesus respondeu para ele: vem. Só uma palavra de Jesus é suficiente, aleluia, para fazer um milagre na minha e na tua vida. Uma palavra é suficiente para ele se manifestar a ti. Uma palavra é suficiente para ele honrar a minha e a tua fé. Só basta uma palavra de Jesus Cristo. Jesus falou com Pedro: vem. E Pedro olha para Jesus, entra naquelas águas e começa a caminhar sobre as águas. Mas presta atenção, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele consegue andar sobre as águas, ele experimenta o poder sobrenatural do abraço. Aí chama na sombra de Jesus Cristo. Mas no momento em que Pedro tira os olhos de Jesus e começa a ouvir, aleluia, o barulho do vento, Pedro começa a afundar, Pedro começa a naufragar. Ei, quantos estão, aleluia, tirando os olhos de Jesus para dar ouvido à multidão, para dar ouvido, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aos criticadores? Quantos estão deixando de olhar para Jesus, para olhar o vento, para olhar a tempestade, para olhar a dificuldade, para olhar o que Albert falou? Muitos estão perdendo de experimentar o sobrenatural de Deus, porque está tirando os olhos de Jesus para ouvir o barulho do vento. Louvado seja Deus. Ai, quantos está deixando eu vou a tal igreja? Lá hoje tem fertilidade, tem um pregador de tal que revela assim assado. Eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Está indo atrás de barulho, está indo, aleluia, está indo atrás de multidão. Enquanto muitas das vezes Deus quer falar contigo no oculto e no silêncio da tua casa, ou até mesmo onde você congrega com 2, 3 pessoas. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ele se faz presente para ele falar comigo, contigo. Não precisa pregador de fora, não precisa multidão, só precisa de você buscar a presença do Senhor e colocar a braçura da nação, a nossa fé e ação, igreja. Mas tem muitos deixando de receber a bênção, porque está à procura de multidão, de barulho, de oba-oba. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, é melhor você estar num lugar que tenha 2 ou 3 e que você tenha certeza que a presença de Deus é real, do que você procurar um lugar inchado, mas sem a presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu falo isso por experiência própria, pela misericórdia de Deus. Deus tem levado meu marido em muitas igrejas por aí. Mas quando eu tenho observado a igreja, que quando as igrejas estão cheias, está lotada de gente, a presença de Deus está longe. Aleluia! Porque muitos não estão ali para adorar, não estão ali para buscar a presença do Senhor, estão ali atrás de profecias, estão ali para olhar a multidão, estão ali por causa do pregador que é de tal cidade, porque revela, porque faz e acontece, estão ali por causa do homem e não por causa de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Mas às vezes a gente vai na igreja que tem poucas pessoas, igreja simples, humilde, mas a presença de Deus é sobrenatural. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Estava até mesmo comentando aqui esses dias. Dia de terça-feira quase não vem ninguém. É contado de dedo. É umas 3, 4, 5 pessoas. Mas é um culto tão gostoso. Algumas pessoas aqui que vêm sabem disso. Mesmo com pouquinha gente. É um culto gostoso. Sabe por quê? Porque para Jesus fazer presente na casa, não precisa de multidão. O pregador de fora que
Louvado seja Deus. Se você sentir que o teu barco está naufragando e a tua fé está abalada, Jesus está dizendo: ei filho, ei filha, mesmo com a tua pouca fé, clama a mim e eu te responderei. Eu sou o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, e eu estou pronto para acalmar o vento e a tempestade que tem soprado contrário na tua vida. Eu estou pronto para te mostrar que eu sou o Deus da tua vida. Eu estou pronto para te mostrar que eu sou o Deus do sobrenatural. Eu ainda acalmo o vento, eu ainda acalmo a tempestade. Basta tão somente me clamar, basta tão somente me buscar. Use mesmo que a tua pouca fé, e Deus vai fazer o milagre acontecer. Louvado seja Deus. O versículo 33, a letra 33 diz assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. Eles agora reconhecem de fato que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o enviado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É, igreja, Ele quer também que eu e você, aleluia, reconheça como o único e verdadeiro Deus. Ele quer também se manifestar a mim e a ti. Ele quer também mostrar o sobrenatural a mim e a ti. Mas o segredo é, aleluia, busque a presença do Senhor enquanto pode achar e use a tua fé. Amém, igreja? Assim como Jesus acalmou o vento na vida daquele discípulo, Ele também acalmará o vento na minha e na tua vida. Basta crer. E assim aqui